Graça e paz, Pastor Davi. A minha saudação também se estende a todos os nossos irmãos. Uma boa tarde a todos também. E dessa vez nós vamos estar refletindo no texto de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, apenas o verso 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. João Calvino dizia que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E como é bom saber que nos momentos de aflição, de angústia, de dor, nós podemos orar. Podemos nos achegar com confiança, como diz o autor aos Hebreus, ao trono da graça. E não somente isso, como é bom saber que nós podemos também ser ouvidos e respondidos segundo a vontade de Deus. Nós também estamos diante de um texto que nos fala muito sobre resposta de oração. O Deus que está atento a nos responder, a nos ouvir e a chegar nas nossas aflições. Esse texto começa relatando a história da família de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, sua primeira mulher provavelmente era Ana, e por ele não poder ter filhos, ele toma uma segunda mulher, que era chamada de Penina. Ana então convivia com a dor da esterilidade. Mas se já não bastasse somente isso, Ana também convivia com a dor de Penina, porque Penina fazia de tudo para provocá-la. O texto nos relata que todos os anos Eucana subia a Siló. Era em Siló que ficava armado o tabernáculo e lá o povo se dirigia para celebrar as festas anuais. Festa dos tabernáculos, do Pentecostes, a festa da Páscoa, que eram as festas do calendário judeu. E nesse momento de festejo, de alegria, era um momento de muita dor para Ana, porque era uma situação que Penina aproveitava a ocasião para provocá-la. Eles estavam indo em caravana, em família, e Penina fazia questão de usar aquele momento para mexer na ferida de Ana, para torturá-la ainda mais com aquela situação. Eucana tentava consolá-la de alguma maneira. E é muito interessante o texto nos afirmar sobre o amor desse homem por Ana. Ele, do sacrifício, dava porção aos seus filhos, a Penina também, mas a Ana ele dava porção dobrada. Ele procurava de alguma maneira acalentá-la, mas ela mesmo assim não se conformava com tudo aquilo. Era um momento em que ela chorava muito, muita angústia, muita dor. E foi num desses momentos de celebração, que aliás era para ser de celebração, mas para Ana era de muita frustração, que Ana então vai até a tenda da congregação e vai fazer uma oração a Deus. Ela vai fazer uma oração pedindo ao Senhor por um filho. Ela pede ao Senhor um filho. E nessa oração, ela, na sua petição, ela já consagra a Deus o seu filho, né? Se assim Deus respondesse. Ela diz que se Deus desse a ela um filho varão, né, não passaria navalha sobre a sua cabeça. Aquele era o voto de nazireado. O que ela estava declarando, que estava consagrando totalmente o filho ao Senhor. Mas é naquela ocasião que também o sacerdote Eli, que era quem servia ali ao Senhor, vê Ana e Ana, o texto diz que ela não somente movia os lábios, ela não pronunciava palavras audíveis. O sacerdote, então, a interpreta errado e pensa que ela está embriagada. E ela, então, justifica ao sacerdote por que estava ali. Ela diz que não estava embriagada, era uma mulher angustiada de espírito e muito amargurada.
Mas é muito interessante, porque naquela ocasião que ele diz assim: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela sai daquele lugar e o seu semblante já é outro. Quando ela volta então para Ramá, que era a sua terra, né, de moradia, o texto diz que Eucana vai ter, né, relação íntima com ela e ela então concebe. Ela então tem a concepção naquela ocasião. Mas aquilo não era só uma concepção, aquilo era resposta de oração. Aquela gravidez era resposta de oração, de uma vida que se derramou diante do Senhor e que estava diante de Deus, ali totalmente angustiada, aflita, mas que estava de fato derramando o seu coração. E ela então desmama o menino, né, provavelmente com 3 anos de idade, e volta de novo a Siló. E ali em Siló oferece sacrifícios a Deus, como diz a lei, como mandava a lei. E é muito interessante porque ela vai se apresentar a Eli. O mesmo Eli que viu a oração angustiada, a oração amargurada. Agora estava vendo a resposta da oração. E ela faz questão de dizer: por este menino eu orava. O versículo que nós lemos. E é nessa expressão de Ana que nós podemos destacar isso, queridos. É nessa história de Ana que nós podemos destacar que Deus é o Deus que responde, é o Deus que ouve, é o Deus que responde. E eu digo para você que está nos ouvindo, que está agora na audição do Voz Evangélica, ore diante de qualquer situação, diante dos momentos de alegria, de felicidade, de satisfação também. Ore, faça da oração o seu estilo de vida. Mas nos momentos de angústia, ore. Ore porque Deus ouve, ore porque Deus responde, ore porque a oração é a conversa do nosso coração com Deus. E mesmo quando a gente não tem palavras para orar, ainda assim Deus ouve. John Bunyan dizia que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Que nós possamos orar e aprender a preciosidade do que é a oração. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.